Josué capítulo 5, versículo de número 10 até o 12. Um texto pequeno. Josué está lá no início da Bíblia, viu? Depois do Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, isso é também chamado pelos judeus de Torá, né? Lá o Pentateuco. E logo depois vem Josué, capítulo de número 5, verso 10 a 12. Amém, queridos? Acharam? Diz assim o texto sagrado: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E ao outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram o fruto da terra, pães ázimos e espigas tostadas. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram o fruto da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram os frutos da terra de Canaã. Amém, queridos? Que o Espírito Santo aplique sua palavra em nossos corações. Amados, a nossa vida é feita de fases. Tanto a nossa vida física, você entende muito bem, um dia, há algum tempo atrás, né? No meu caso, há 55 anos, eu nasci da minha mãe, do meu pai, fui um bebezinho, depois me tornei uma criança um pouco maior, me tornei adolescente, jovem, e hoje já sou um quase ancião. Isso aconteceu também com você, com todos nós. Então, tanto a vida física como a vida espiritual, ela é feita de fases. E na vida espiritual, amado, nós temos, assim como na física, uma trajetória visando vários objetivos. Então, amados, é importante entendermos isso. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 13, verso 11 da primeira carta, ele diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Em outra missiva tem um versículo muito maravilhoso, que ele diz que enquanto herdeiro, aquele que tem uma herança, ele é menino, em nada ele se difere do servo. Veja que o servo não tem herança, o herdeiro tem herança, mas se o herdeiro for menino, ele nada se difere do servo, porque precisa de tutores e curadores, até que ele chegue à maioridade. Paulo traçou esses versículos numa visão, num prisma espiritual, que eu quero nesta manhã também trazer para nós, porque o texto que lemos mostra que o povo de Israel, ao ser libertado do Egito, você conhece bem a história, que permite uma analogia muito bonita com a vida cristã, porque Moisés era o libertador do Israel físico, Cristo, libertador do Israel espiritual, que somos nós. O Egito, ele tipifica onde era a escravidão lá do povo de Israel. Para nós era o mundo, porque a Bíblia diz que no mundo nós éramos escravos do príncipe deste mundo, que era o diabo. E que Cristo nos libertou do poder do opositor do diabo e começou a nos conduzir por um deserto, que para Israel físico foi o deserto físico, você conhece. Para nós é essa peregrinação que estamos hoje, mas caminhando com o objetivo até um determinado lugar. De sorte, amados, que é a Canaã, para eles física, para nós espiritual. De sorte que durante a trajetória do Israel físico, eles foram amparados, apesar de no deserto ter um grande calor de dia e um grande frio à noite, tem um clima bem oposto. O Senhor colocou uma grande nuvem, que era Cristo, que trazia sombra durante o causticante sol do deserto, e uma coluna de fogo à noite, que protegia do frio, aquecia e trazia também proteção dos animais peçonhentos, cobras,
terríveis de veneno letal e escorpiões. Durante o deserto, eles foram dessedentados porque Deus trouxe água em abundância de boa qualidade de uma rocha chamada Horebe, que também é Cristo. Todos esses símbolos são Cristo no Velho Testamento, que hoje para nós é espiritual. E Deus não deixou o povo faminto, mas trouxe maná que caía do céu de segunda a sexta, só não caía no sábado por causa da aliança do descanso. E na sexta era permitido colher 2 porções. De segunda a quinta só uma porção. Se colhesse 2, a segunda porção ficava ruim. Porque com Deus é assim, ou é como Deus quer, ou será como Deus quiser. Não, amado, Deus reina soberanamente sobre nós e sobre todo o universo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, na sexta era 2 porções, porque ficava uma para a sexta e uma para o sábado. Essa não estragava. E também o domingo, eles poderiam, melhor dizendo, de domingo a quinta, né? Domingo a sexta. No sábado era descanso, por causa da aliança, o sabá, Shabat dos judeus. E também Deus alimentou o povo com carne, com codorniz do céu para saciar essa fome. Tudo isso hoje que era para o Israel físico, para nós espirituais são bênçãos que talvez a gente nem perceba, mas a própria palavra diz que somos acumulados de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Por isso que em tudo temos que dar graça, porque mesmo que você não perceba, talvez por um nível de intimidade, ou talvez pela vida corrida desse tempo odiernos que chamamos hoje, Deus continua sendo Deus, a promessa dele é fiel na minha e na sua vida. Ele diz lá, o sol não te molestará de dia, está num cântico lindo de Davi, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre, porque Ele é o guarda de Israel, que não dorme nem tosqueneja. E se Ele foi fiel com Israel físico, é fiel para comigo, com você, que somos Israel espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. De sorte, amados, que essas bênçãos, que o salmista diz, dos meus lábios relatarão as bênçãos, no plural, da tua justiça e da tua salvação todo dia, pois que não conheço o seu número. Davi disse, olha, é impossível contar. Claro que você sabe, por estar vivo hoje, você é um abençoado. Porque só no Brasil, quase 700 mil se foram por causa de uma pandemia. No mundo, milhões de pessoas. Não por isso Deus tem nos dado sustento, vestimenta, Deus tem nos dado graça, Deus tem nos dado provisão. São muitas bênçãos, amados, incontáveis. Mas o problema, amados, eu não falei nada com o pastor Marcos, viu? O pastor usou uma palavra que eu coloquei aqui na minha preleção. O problema é que quando as fases mudam, nós permanecemos muitas vezes numa zona de conforto, pastor. Isso é muito comum, principalmente na igreja de hoje. Uma acomodação, uma bolha dos nossos próprios autoconceitos do que convém, que a gente diz assim, ó, está tudo bem, eu estou fazendo tudo o que eu tinha que fazer, e agora só tenho que esperar. Esperar o quê? A trombeta tocar. Amém. Tudo isso é certo, a trombeta vai tocar, você é salvo em Cristo Jesus. Mas Deus tem uma trajetória que é de fases, e Deus não muda, Ele não vai mudar. E quando o homem não vai pelas cordas do amor, Ele nos leva pela corda do tratamento, pela corda da dor, como Ele fez com Jonas, mas a gente tem que ir. Por isso que o salmista Asaf disse, foi bom eu ter sido afligido para compreender a tua lei. Ou seja, Deus nos aflige para nos levar para o centro da sua vontade. Amado tecladista Jonas. Mas aquilo que Deus tem na minha e na tua vida, haverá de se estabelecer. Paulo, escrevendo na missiva à igreja de Filipos, Filipenses capítulo 1, verso 6, ele diz, tendo por isso mesmo certo, significa com certeza, que aquele que em nós começou a boa obra, Ele começou a boa obra, vai completar até o dia de Cristo Jesus. Então quem vai completar Ele, não sou eu, não sou você. É por isso que Ele é chamado de autor e consumador da nossa fé. Ele está no controle, amado, aleluia, da nossa vida, do Brasil, do mundo, do universo. Deus não depende de nada, de ninguém. Ele estabelece reis, o faz cair.
A igreja está vivendo um momento agora de muita proatividade, ativismo cristão, político. Amém. Não tem nada errado nisso. Daniel era governador, José foi imperador, tem muitos cristãos. Esté foi rainha, poder executivo, né? Poder executivo monárquico, né? Então tem muitos santos de Deus que foram até posições políticas. Eu dizia ao pastor Marco numa conversa minha, eu só quero ver quando terminar o dia de hoje, a partir de amanhã, 31, se a igreja vai continuar nessa mesma proatividade, não mais para A ou para B quem vai vencer, mas para aquele que já é vencedor, Cristo. Que nós somos influenciadores e temos que influenciar, como bem falou o pastor aqui. A maior rede social do mundo, amado, não é o Twitter, comprado agora pelo maior bilionário ou trilionário do mundo. Não é o Facebook, não é o WhatsApp, nem qualquer outra que eu possa aqui omitir nessa citação. A maior rede do mundo foi estabelecida por Deus, é a rede dos remidos salvos no sangue de Cristo Jesus. Que quando chegar no céu essa rede, alamachou decai. João já viu na profecia lá quase 2000 anos atrás em Apocalipse, quando ele disse: e viu uma multidão que ninguém podia contar, de todos os povos, nações, tribos e línguas, com veste branca e palmas nas mãos. E ele disse: quem são esses? E um dos anciãos voltou para ele e disse: esses são os que vieram de grande tribulação, mas lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aleluia. Eles terão direito a entrar na cidade pelas portas. Já tem mansão preparada para mim e para você. Tem uma mansão lá com o seu nome. Você faz parte dessa rede. A palavra influenciador é muito comum agora, né, por causa das redes sociais. Mas Deus já tinha nos chamado como influenciadores, quando Ele disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. A luz para iluminar, o sal para dar sabor. E Ele disse: ide por todo mundo e pregar. E Ele comissionou influenciadores. Você pode até usar as redes sociais existentes para exercer essa influência, mas essa influência é sobretudo presencial. A igreja tem que influenciar, primeiro pregando o evangelho pelo nosso viver, em segundo lugar pregando pela palavra, porque se falar mas não viver não vai ter efeito nenhum. Vai dizer assim: o crente está fazendo aquilo e quer ser exemplo para mim. Quando Moisés matou um egípcio, depois foi repreender dois israelitas que brigavam, e disse assim: você matou o egípcio, agora está querendo ser Senhor sobre nós, quem é você? Então o viver tem que vir primeiro. Viva o evangelho, prega o evangelho vivendo, depois pregue falando, na medida do possível com sabedoria. Quando eu estou dissertando sobre conceitos contábeis do meu cliente, no meio eu boto um versículo que tem a ver com aquilo, para dizer: inclusive no maior livro do maior best-seller diz isso assim no livro tal, e aí amarro a palavra de Deus àquilo que o cliente ele tem que ouvir. Já teve cliente assim: é mesmo, Jesus falou isso? Falou. Estava conversando com o engenheiro. Disse: rapaz, você tem que ter cuidado com o orçamento, porque Jesus disse: ninguém construiu um edifício não para bem para mensurar. Está lá no livro de Lucas. Se pode acabar, quanto é que vai gastar, senão a obra dele não termina e será de todos. Jesus disse isso. Aí pronto, a conversa já está tranquila, porque eu coloquei a palavra com sabedoria dentro de um contexto profissional. Isso pode ser na escola, pode ser no trabalho, com sabedoria, no tempo certo. A Bíblia diz: como maçãs de ouro e salva de prata, é a palavra dita ao seu tempo. Então pregue com o seu viver, pregue com palavra, e pregue na terceira via que a igreja tem negligenciado. Eu tenho orado a Deus para que Deus levante a igreja na face da terra. Em alguns lugares tem um pouco mais, mas em outros muito menos. E levante também aqui entre nós. Pregue com poder. Quando eu falo poder, amado, é sinais. Estamos vivendo uma época que a igreja colocou os sinais um pouco de lado. Se ficarmos só debatendo aqui no blá 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 com o ímpio, Paulo disse assim: o meu evangelho não chegou a vós em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de graça e poder no Espírito Santo. Está precisando de nós aquela ousadia de desafiar profeticamente no poder e na consciência do Espírito, para que o ímpio disse: não, eu não cria, mas agora eu creio. Porque o poder, amado, dissemina essa dúvida.
e o poder o Senhor nos delegou. Mas, amados, eu fiz esse adendo aqui, pegando até o gancho do pastor Marcos, mas para falar que Deus protegeu o povo com a nuvem. E aí, quando falamos uma nuvem, a gente imagina essas nuvenzinhas que a gente vê aqui. A nuvem que estava no deserto. É uma nuvem sobrenatural, muito grande, como nunca se viu. Por que, pastor Daniel, é grande? Porque a palavra diz que saíram do Egito 600 mil homens, está lá no livro de Êxodo, fora mulheres e crianças. Considerando que não tinha método contraceptivo, anticoncepcionais, calculam os teólogos cerca de 2.800.000 pessoas. É a população de Salvador hoje. Então uma nuvem para fazer sombra em cima de 2.800.000 pessoas é uma senhora nuvem. Não era coisa pequena, não, era coisa grande. À noite era uma coluna de fogo. E que tamanho era essa coluna para fazer calor entre 2.800.000? Amados, isso é poder de Deus. Isso está espiritualmente hoje sobre nós. Você está habitando a sombra do Onipotente, como diz o Salmo 91. Aleluia. Você está guardado. O diabo tem que ficar ao derredor. O que é derredor? É depois do anjo, porque ao teu lado está uma proteção, uma teofania. O anjo do Senhor é Cristo. Acampa ao seu redor dos que o temem e os livra. Por isso o diabo está ao derredor, bramindo como se fosse leão, que ele é serpente. Imagine uma serpente imitando o leão. É Satanás, procurando a quem possa tragar. Mas a Bíblia diz: resistiu firme na fé, sujeitáveis pois a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. De sorte, amados, que tinha essa nuvem, essa coluna de fogo, tinha maná, e Deus não mudou. O problema é que as fases que Deus estabeleceu, elas mudam. E o texto que lemos de Josué diz que quando o povo chegou em Cades Barneia, à borda da terra prometida, Moisés já tinha partido para o Senhor. Josué tinha sido nomeado sucessor de Moisés. Deus disse: como fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. E Deus dá graça a Josué. E ali em Gilgal é um local de aliança. Em Gilgal aconteceram algumas das coisas muito importantes. A palavra Gilgal quer dizer: hoje tirei de sobre vós o opróbrio, a vergonha do Egito. Foi lugar que o povo foi circuncidado, fez aliança com Deus. Todo macho israelita, era uma aliança que Deus tinha com o povo. Celebraram ali a Páscoa, a segunda Páscoa. A primeira Páscoa foi no Egito, ali a primeira Páscoa fora do Egito, ou fora do deserto, foi lá em Gilgal. Comeram o fruto da terra. E a Bíblia diz que assim que comeram o fruto da terra, cessou o maná. Que coisa maravilhosa, amado. O maná que descia toda madrugada, durante 6 dias por semana. E o maná, a Bíblia diz que quando está lá em Números 11:9, quando de madrugada descia o orvalho, descia também o maná. Agora maná não desce mais. Por quê? Porque mudou a fase, mano. Deus agora tinha outra etapa, como tem etapa na minha e na tua vida. Catuca a pessoa que está do seu lado. Preste atenção nas etapas que Deus tem na tua vida. Precisamos desprezar a zona de conforto, amado. A bolha que criamos, do isso mesmo, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo não. É como Deus quer. O que Deus tem na minha e na tua vida se estabelecerá, porque poderoso é Ele para fazer. Moisés achou também que era isso mesmo. Moisés, no início da sua vida, ele era um homem determinado. Ele entendeu que ele era israelita, que Deus o guardou da morte. O seu nome significa tirado das águas. Moisés foi criado como filho da filha de Faraó, teve tudo do bom e do melhor até a sua juventude. Vivia no palácio. Moisés tinha pós-doutorado em ciência egípcia. Tudo que tinha que estudar, Moisés estudou e não tinha mais nada para estudar. Conhecia de tudo, da química, da física, tudo da época. Não tinha chegado o tempo de Deus, mas ele estava jovem. O jovem é afoito, né? Eu já fui assim. Quem já foi jovem aqui sabe quem é jovem também, o jovem. Pensa que ele pode tudo, né? É uma fase. Mas isso muda.
Moisés, na sua juventude, disse assim: eu vou resolver o problema. Esse povo não pode ficar aqui sendo cativo. Eu vou ser o libertador, mas não era o tempo. E ele tentou fazer justiça com as próprias mãos. Ele violou a lei penal egípcia. E como ele conhecia a lei penal, ele teve que fugir do Egito para não ser preso, porque ele matou um egípcio. Aí Moisés entrou na zona de conforto, isso mesmo, que muitas vezes nós entramos, eu e você. Não somos melhor do que Moisés. Mas Deus vai nos fazer melhor do que ele, porque estamos em outro ministério. Não é que nós, como pessoas físicas, somos melhor do que Moisés. Mas a Bíblia diz que o ministério que está sobre nós é maior. Preste atenção. A Bíblia diz que Moisés colocava um véu na frente do seu rosto para esconder a glória transitória, porque ele ficou 40 dias com Deus. E você ficar 40 dias olhando para o sol da justiça, até para esse sol aí, você se bronzeia muito. Imagine o sol da justiça. Foi tão tremendo que ele começou como a lua. Não tinha luz própria, mas refletiu a luz de Cristo. O rosto dele brilhava. E para que o povo pudesse falar com ele, ele botou um véu. Aí a Bíblia diz: amados, não somos como Moisés, falando a mim e você, Paulo escrevendo aos Coríntios, que colocou um véu para esconder a glória transitória. Mas, diferente de Moisés, com o rosto descoberto, olhando para Jesus, somos transformados dia a dia, mesmo mais do Criador, pelo Espírito Santo. Não precisamos mais usar o véu, mas podemos deixar essa luz brilhar. E Deus diz assim: se no ministério da morte, ministério de Moisés, que era o da lei, gravado por letras em pedras, o decálogo, os 10 mandamentos, veio em glória, de sorte que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos na face de Moisés, porque resplandecia muito mais em glória, resplandece o ministério do Espírito que está em mim e você. Porque se o que era transitório veio em tamanha glória, muito mais excede em glória aquilo que permanece, que é a aliança agora de Cristo. Quem tem essa ousadia, essa confiança, usa de muita ousadia no falar. Que coisa linda, mano. E Moisés entrou na zona de conforto. Eu quis libertar, tive que fugir. Ele fugiu com 40 anos de idade, que era uma idade considerada a maior idade naquela época. Veio sempre caindo. No tempo de Cristo já era 30, hoje é 18, vai caindo. 40 anos ele fugiu do Egito, casou-se, foi ser pastor de ovelha, zona de conforto. Eu cuido das ovelhas aqui, ela come, eu boto no aprisco, tudo bem, eu durmo, produzi o filho, tudo bem, a vida é essa. 40 anos na zona de conforto, pastor Marcos. Até que um dia Deus tira. Amado, o Deus que tirou Moisés da zona de conforto vai nos tirar da nossa. Amém? Um dia ele está levando um rebanho, irmão Jairo, assim por uma colina. Aí Deus disse: eu vou lembrar a química que ele estudou lá no Egito e vou surpreender. Que em Deus reside toda graça, toda ciência. Aí Deus pegou um arbusto seco, que pela química da época, pela química de hoje, um arbusto seco no deserto, queimando, vai se consumir em cinza em poucos minutos. Mas queimava, mas não se consumia. Moisés disse: eu vou chegar lá para saber o que é isso. Não me ensinaram, será que eu faltei esta aula no Egito? E quando ele chega, a voz sai da sarça e diz: Moisés, Mochá, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa é santo. Aramassúria. Agora começou a agir de Deus, acabou. Não tem zona de conforto certa. Aramassúria. Moisés começou a receber graça. Deus disse: eu desci, ouvi a voz do meu povo, a oração chegou até mim, e eu vou libertar, e é por você. Ele disse: mas como eu? Nem jovem estou mais, estou com 80 agora já ficou mais difícil. Já estava quase entrando não sei, né, naquela época como era, na nossa época, 80, já está na era do condô, né, pastor? Condô aqui, condô ali, condô acolá. Talvez ele não era tão assim, porque ele viveu 120. Aí nesses 40 anos da terceira etapa da vida de Moisés, disse: mas eu vou dizer o que, o faraó? O que é que você tem na mão, Moisés? Uma vara. Lança ao chão, virou uma serpente. Pega de novo, virou uma vara. Coloca a tua mão dentro do teu peito aí. Colocou, tirou, estava leprosa. Lepra, uma doença na época incurável. Não tinha medicina. Era um atestado de morte. Coloca de novo, limpo. Ele obedeceu e foi. Quando ele chegou no Egito, que Faraó disse: não conheço esse eu sou teu Deus aí.
é esse Deus? Aí Moisés lança a vara no chão, a vara vira uma cobra. Aí Faraó faz assim, ó. Aí entra 2 magos do Egito, Jane e Jambres. Olhou e disse assim, pegou uma vara e jogou também, virou uma cobra. O Faraó disse, isso aí é fichinha, que Deus é esse? Aí Deus já começou a mostrar que era Deus. A cobra que era da vara de Moisés engoliu as 2 cobras. Que cobra com fome, viu? Que fome santa. Significa dizer, amado, o poder que é em nós, como disse aqui o pastor Marco, o maior que está em nós do que está no mundo. Deus é conosco, amado. Com o mundo está o braço de carne, conosco está o Senhor nosso Deus para pelejar nossas guerras. Eu não vou falar da história de Moisés, não é o foco, estou falando de Josué, mas para você entender que Deus é que tira da zona do conforto. O profeta Elias, um profeta tremendo do Velho Testamento, viveu fases da sua vida. Elias foi chamado, viveu uma determinada fase. Depois houve o casamento do rei Acais com a mulher Sidônia, violando o princípio israelita. Não casa com mulher de outra nação, porque ela faz o rei pecar. E aquela mulher erradicou o culto ao Senhor e estabeleceu o culto a Baal. Matou os profetas. Deus guardou 7.000 que não se dobrou, mas ela não sabia, nem Elias sabia. Mas para todos os profetas foram eliminados. Elias disse, só ficou eu. Mas Elias faz um desafio, vence os 400 profetas de Baal, os 450 de Azera, deu 850 profetas, de 2 deuses pagãos, extermina o fio da espada, com a ajuda do povo, lá no monte do desafio. E Jezabel, irada, diz, olha, a cabeça de Elias vai estar, ainda no dia de hoje, aqui diante de mim. E Elias começou a fugir pelo deserto. Deus alimenta Elias, dá força, Elias chega até o monte de Deus, Horebe. Lá ele é testado, uma experiência. Mas interessante que Deus manda agora, vai para o ribeiro de Querite, uma outra fase. No ribeiro de Querite ele levou um tempo com a seguinte dieta: bebe água do ribeiro, e eu vou ordenar aos corvos que ele traga comida pela manhã e à noite. Os corvos vinham todo dia, pela manhã e à noite, trazer carne para Elias. A Bíblia diz no livro sagrado aqui no versículo que passado um tempo o ribeiro secou porque não havia chuva. Lembra que Elias tinha cerrado os céus? E os corvos não traziam mais carne. Será que era motivo para Elias murmurar? Quantas vezes na nossa vida o ribeiro já secou? Aquela provisão espiritual, estou falando espiritualmente, amados, não está vindo mais. Talvez você não profetiza como antes, não fale mistério, não tem prazer como tinha na palavra, a oração não está igual. E muitas vezes nós começamos a culpar o pastor, dizer a mensagem do pastor Daniel é ruim, a do pastor Marco, da pastora Sandra é ruim. Tem uns que dizem assim, o problema é a igreja, eu vou mudar de igreja. Não é. É a fase de Deus na tua vida que já é para sair do ribeiro de Querite, mas o crente quer ficar lá recebendo carne de manhã e carne de noite dos corvos e bebendo água do ribeiro. E Deus, como é que o Senhor deixa o ribeiro secar? Não, a voz veio Elias, disse, Elias, levanta-te e entra na cidade. É outra fase, porque eu ordenei uma viúva que te alimente. A se pensar assim, deve ser uma viúva rica, né? Quando ele entra, a viúva só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite para fazer o último bolo para ela e a filha morrer. Porque a fome que Elias cerrou o céu geral. Não tinha água, não tinha chuva em Israel, nem em Sunem, que era outra cidade. Mas ele cerrou o céu em geral. Aí ele diz, olha, assim diz o Senhor, faz um bolo primeiro para mim, o azeite da botija não vai faltar, nem a farinha da panela. E assim foi, ela fez o bolo, e a farinha foi multiplicada, e o azeite, e aquela mulher viveu até que voltou a chover em Israel. Mas Elias entendeu a fase de Deus. Deus, amado, é Deus de coisas novas, de experiências novas. Assim como foi para o Israel físico, não era mais deserto, tinha agora que entrar na terra. Maná não caía mais, tinha que comer do fruto da terra, tinha que beber água possivelmente de um ribeiro ou do rio. Não tinha mais Horebe, Horebe foi só no deserto. Ainda tinha um problema, a terra havia 7 grandes nações inimigas
Eveu, Aveu, Quezeu, Filisteus e tanto eus. E o povo precisava vencer esses eus. Significa também que nós, como Israel de Deus, temos que vencer os eus. Sabe o que é os eus? Eu acho, eu penso, eu quero, eu faço, que nós tínhamos no mundo. Esses eus ocupam a terra espiritual da nossa vida, da nossa alma, do nosso coração. Comigo é assim o quê? O que você acha, o seu eu? Deus quer que nós expulsemos da terra da nossa vida esses eus. Por isso que Israel tinha ordem para exterminar todos os inimigos. A terra era de Israel, mas precisava tirar o inimigo. Você foi chamado para uma terra espiritual em Cristo, uma nova vida. Seu espírito foi recriado. Ele estava morto. Morte é separação, mas ele recebeu vida ao unir-se ao Espírito de Deus. Agora precisamos vencer a carne, amados. Por isso que Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo na esperança, na fé do Filho de Deus, que assim mesmo se entregou por mim. Está vendo a correlação, amado? Não é mudando de igreja, não é murmurando, mas é dizendo: Senhor, qual a fase nova que tu tens para mim? Revela, porque eu quero andar. A Bíblia diz em Malaquias: levantai-vos e ides, porque não é aqui o vosso descanso por causa da maldade que assola. Deus é Deus de coisas novas, de experiências novas. No livro de Isaías tem uma profecia muito maravilhosa, que diz assim: assim diz o Senhor. Preste atenção ao texto. Assim diz o Senhor, que preparou no mar um caminho. Deus está falando de quê? Da travessia do Mar Vermelho. O caminho no mar é o mar se abrir e tem um caminho a pés enxutos. E nas águas impetuosas uma vereda. E que fez sair o cavalo e o cavaleiro, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Foram extintos. O exército de Faraó foi extinto no Mar Vermelho. Deus está falando a Isaías isso aqui. Aí Deus chega em versículo 17, chega no 18. Deus diz assim: não vos lembrei das coisas passadas. Ou seja, não se lembre mais disso. Nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Porque o povo se apegou ao seguinte: imagine uma história verídica de um povo, amado. Vai se contando de geração em geração. Os pais contavam para os filhos contavam para os netos e assim sucessivamente. Até o tempo de Isaías: olha, nosso Deus é o Deus que abriu o Mar Vermelho, nos tirou do Egito, a história é isso, morreu. Deus disse: esse povo entrou na zona de conforto, está vivendo de uma experiência passada, e eu tenho algo novo para Israel. Por isso que Deus usa o profeta e diz: não vos lembreis das coisas passadas, mas eu quero e vou fazer uma coisa nova. E isso também é para nós, amados. Muitas vezes ficamos presos ao passado, aos bons ou até maus tempos. Se ligar ao passado nas coisas boas, já não é boa para entender a face de Deus. E pior é quando nos ligamos aos mais. Tem pessoas que entram num processo de angústia, já viram uma doença psicossomática, porque ela só lembra do problema sério que aconteceu há 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás. Aquilo continua com a pessoa. Ela não consegue deixar lá e olhar para frente. Paulo diz: não que já tenha alcançado, escrevendo aos Efésios, aos Filipenses, mas uma coisa faço, esquecendo as coisas que para trás fica, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. É preciso olhar para frente. Tem cristãos até que se deleitam nos dons que ele foi usado há 10 anos atrás. Esses irmãos, em 1900 e tanto, quando o Brasil chamava Pindorama e vivia à sombra de 1000 palmeiras, e o presidente aqui era o cacique e tal, eu saía orando, eu botava a mão na cabeça de um, era batizado com o Espírito Santo, e botava a mão na cabeça de outro, era curado. Sim, amado, e hoje não sei, não está mais assim. Deus mudou? Não. A Bíblia diz: eu, o Senhor, não mudo. Então quem mudou? Foi ele que ficou preso lá e disse: Senhor, o que é que o Senhor quer hoje? Será que o Senhor quer isso mais do que isso? E eu quero falar, amados, rapidamente, para entrarmos numa aplicação aqui homilética. 4 passos para compreendermos os tempos de Deus para nós. Eu nem falei os amados, mas eu coloquei aqui como título
discernindo os tempos estabelecidos por Deus para a nossa vida. Israel, no texto que lemos em Josué, tinha que entender: olha, agora, inimigo não é mais serpente e escorpião. Não havia mais na terra prometida nuvem imensa sobre o povo, até porque tinha muita árvore, e árvore faz sombra. Não havia mais coluna de fogo. Se eles quisessem agora fogo, tinha que acender. Mas tinha outro tipo de inimigo. Tinha que vencer Jericó, a primeira cidade. Tinha que passar pelos todos os inimigos até se estabelecer e construir o templo ao Senhor. Imaginando você, eu, como Israel espiritual de Deus, nossa vida como um terreno espiritual que Deus deu, mas que veio o inimigo, o principal inimigo do homem, amado, presta atenção, não é o diabo não. O diabo é o segundo maior. Pastor Daniel, qual é o principal inimigo meu e seu? Nossa carne. A Bíblia diz que o Espírito, que é você recriado em Cristo, milita contra a carne e a carne contra o Espírito, para que não façais o que quereis. Precisamos andar em Espírito para não satisfazer o desejo da carne. E a carne é pó, as obras da carne é pó. Satanás se alimenta exatamente do pó. O pó é comida da serpente, se alimenta das obras da carne. Se nós andamos em Espírito, não damos alimento. Satanás vai morrer de fome. Quem quer botar Satanás para morrer de fome, levante a mão. Ande em Espírito. Ela não vai ter pó. Por isso que Jesus disse assim: o príncipe deste mundo é chegado, referido a Satanás, mas ele nada tem em mim, porque Jesus não dava brecha. Então, com Jesus ele morria de fome. Conosco ele tem que morrer de fome, irmão. E quanto mais você se alimenta da palavra, você vive a oração, você milita a boa milícia, você vai minimizando e ele não tem o que se alimentar. Porque na tua boca não tem obscênia, na tua mente você expulsa pensamentos impuros, você não tem ira, contenda, rancor, bebedices. Está lá a lista grande que Paulo faz, coisas que é obra da carne. Eu não vou para lá para não demorar muito, estamos aqui com horário. Mas amados, em primeiro lugar, devemos examinar a nossa vida. Isso aqui é um teste divino. Se o jugo que está sobre nós não está suave, preste bem atenção, e o fardo está pesado, isso é uma evidência que não estamos no centro da vontade de Deus. Estamos vivendo outro jugo colocado por nós mesmos ou por outros. Tem gente que vive jugo de homens e tem gente que coloca jugo sobre você mesmo. Vivemos numa geração, pastor Marco, que muitas vezes servir a Cristo parece um jugo pesado. Isso é antagônico à palavra. A palavra antagônica quer dizer oposto. Veja o que diz a palavra para Jesus ensinando em Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem que ser leve e prazeroso você dizer: olha, chegou o domingo, aleluia, eu vou pegar o meu carro ou a minha condução, vou para a casa do Senhor, porque é o lugar que eu quero estar. Como diz aquela canção, meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Se o seu sentimento não é esse, amado, dobra o joelho, tem alguma coisa errada, está na hora de corrigir, é um outro jugo. Satanás colocou outro jugo, que está parecendo que vir à igreja é pesado, que ler a Bíblia é pesado, que orar é pesado, que falar em língua é pesado, que pregar o evangelho para alguém é difícil. O satanista, um bandista, o espírita convida as pessoas para as suas religiões com a maior facilidade. Convidar um ímpio para a igreja ou para a célula parece que é explorar o pico Everest, pastor Marco. Para alguns é um jugo que não é de Deus, amado. Quer ver outra prova? Primeira epístola de João, não é evangelho, primeira epístola de João 5:3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Está sendo pesado ser crente aí, amado? Tem alguma coisa errada. Ser crente não é pesado assim não. Quem está dizendo não sou eu, aqui ó. Os mandamentos não são penosos, não são pesados. O jugo do Senhor é suave, o fardo é leve. Aquilo que Ele nos chama, Ele mesmo nos capacita a fazer. Tem que haver uma relação de prazer.
Lá Isaías diz assim, profetizando sobre a igreja: ele será Efizibá de Deus de Beulá, Efizibá de terra deleitosa, que o Senhor se agrada. Você vai lembrar disso, sabe o quê? Os irmãos aqui recém-decididos, recém-batizados, estão vendo isso. E você que já é batizado há tempo, lembre de quando você entrou no Evangelho. Você era o primeiro a chegar, sentar no primeiro banco. A graça fluindo, de coisa maravilhosa. Você estava sedento lá no pecado, agora você conheceu a Cristo. Mas aí vem o tempo passando, o crente vai entrando numa zona de conforto, o crente vai pormenorizando, e daqui a pouco o crente está todo ataviado. É preciso compreender o tempo. Está na hora de dizer: Senhor, como diz aquela canção, Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Está precisando de renovação, de renovo. Dizer: Senhor, eu preciso de um renovo, preciso de restauração. Eu preciso dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor mude o meu pensamento, minha natureza. Porque muitas vezes estamos assim. E não é demérito dessa igreja não. Paulo escreveu a Galáxia, a igreja da Galáxia, livro de Gálatas: estais, pois, livre com a liberdade que Cristo vos libertou, não vos torneis a cair outra vez debaixo do jugo da servidão. Se você for olhar o contexto, os Gálatas já estavam vivendo de novo, Tiago, a servidão. E Paulo admoesta: corrias bem, quem vos desviou da verdade? Está vendo o que acontece, irmão? Nós temos que nos autoexaminar. Às vezes está olhando para A, para B. A igreja somos nós, a igreja é você. Que igreja é você? Que a sua igreja seja como você. Eu, quando olho para a minha igreja, olho para mim. Então eu estou muito satisfeito com a minha igreja. Porque às vezes eu tiro horas na presença do Senhor, e quando eu medito, vem lágrimas nos olhos, vem unção, eu falo mistério. Eu disse: Senhor, eu vou anotar para pregar isso ao seu povo, para dizer isso ao seu povo. É graça. Como está a igreja você? Ou então, se a tua igreja não está tão bom, diga assim: eu quero então que a minha igreja seja igual ao pastor Daniel, Marcos, Sandra, Josi. Eu vejo aqui Josi louvando o prazer que ela tem, Jairo tocando o prazer que tem. O irmão aqui nem é do nosso ministério, vem aqui cooperar conosco, sem ganhar nada, porque ele tem amor na obra. Eu quero ser a igreja do tecladista Jonas. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Seja exemplo dos fiéis. No dia do profeta Malaquias, tinha um povo que estava relaxado. Sempre tem uma turma relaxada e outra fiel. E a relaxada dizia assim: de que me serve servir ao Senhor, tecladista Jonas? De que me serve holocausto? Está muito pesado. Aí diz assim: os que temiam o Senhor, outra turma fiel, dizia uns para os outros: o Senhor ouviu o memorial, e o Senhor atentou, e o Senhor disse assim: eles serão meus, peculiar tesouro, naquele dia que preparei, poupá-lo-ei como homem pouco filho, para que veja outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Em que turma você está? Dos que estão achando que não está valendo a pena? Que parece que é a mesma coisa. Eu estou aqui, eu estou no mundo, está muito parecido. Então tu está num jugo diferente que não é o de Cristo. Volta a dizer: Senhor, eu preciso voltar a enxergar como tu queres que eu enxergue. Eu preciso voltar, Senhor, a vivenciar aquilo que o Senhor preparou. Há um texto lindo no livro de Oséias, que o povo se distanciou de Deus. Oséias capítulo 5, lá nos últimos versículos. E Deus, depois de insistir, disse: eu irei e voltarei ao meu lugar, até que eles se sintam culpados. Ou seja, reconheça o erro e diga: vou buscar o Senhor. E aí buscar-me-ão e me acharão quando buscar de todo o coração. Aí já entrou no capítulo 6, e aí vai o 3, tem um versículo lido: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o romper da aurora será a sua saída, e ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. A chuva seródia, a chuva fora de tempo. Tempo que não é de chover, vai chover graça na tua cabeça, porque o teu coração está quebrantado e contrito. Aleluia. Oh, glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Em segundo lugar, devemos orar a Deus sobre essa questão, pedindo direção e resposta, mas sempre evidenciando que seja feita a vontade do Senhor. Em Mateus 6,10 diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O problema mais é que muitas vezes, outro dia o Senhor me disse muito forte no meu quarto:
Meu monte é o quarto. Eu tenho um monte que é chamado Monte de Lençóis. Mas não é na Chapada Diamantina, não. É na Chapada do quarto do pastor Daniel. E lá no Costa Azul tem um monte que muitos irmãos oram. Às vezes o padre irmãos orando. Diz, amém. Não tem nada errado não, mas eu não troco, amado, a intimidade do quarto. Jesus disse, quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Ora em secreto, o teu Deus te vê em secreto e te recompensará. É lá que Deus fala comigo, que eu recebo tudo, não tomo chuva, não me coloco à disposição de marginais, nem mosquito me morde, não tem mosquito no meu quarto. É tudo preparado para eu só me preocupar com o que vem do céu. Tenho nada contra quem ora no monte. Mas preste atenção. O Senhor me falou certa feita, eu ia até preparar uma mensagem sobre isso, me esqueci. Que nós não temos só que orar a oração do Pai Nosso, mas viver a oração do Pai Nosso. É diferente. Porque a gente ora muito, até canta aqui. Pai Nosso no céu, santo e no lindo. Mas será que nós estamos vivendo a oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Estamos perdoando? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas a nossa vontade, às vezes, eu quero ficar em casa. Hoje é eleição mesmo, o pastor já disse que de noite tem culto. Eu não vou lá não, é a minha vontade. Eu não estou orando o Pai Nosso como eu vivi. Seja feita a sua vontade. Não estou falando isso, amado, para engrandecer não, mas às vezes o exemplo dos fiéis admoesta outro. Tanto eu e minha esposa, eu creio que Jairo também, Dani, outros aqui, já subimos aqui no altar sem dizer ninguém, com dores. Júlio já subiu aqui com dores renais. Eu já vim aqui assim, ó, em tempo de cair, mas não deixar de fazer a obra, porque o reino é tomado à força. É o sacrifício verdadeiro a Deus. Ofereçamos sempre a Deus, diz lá o capítulo 3 de Hebreus, sacrifício de louvor. Sabe o que é sacrifício? O sacrifício tem que sacrificar, mano. Tem gente que diz assim, eu gosto muito do louvor. Amém, que ele bota no pendrive no carro e fica louvando. Mas você sabe o que é o sacrifício de louvor? É você dizer, olha, meu corpo é a vítima, eu vou colocar no altar. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele faz meus pés como da corça e me faz andar em lugares altos. É adorar e louvar quando não tem motivo para louvar. É muitas vezes, olha, se não for um caso muito grave que eu tenho que ficar deitado, eu vou. Porque muitas vezes eu vim assim e saí curado. Aleluia. Porque é Deus que contempla o sacrifício de louvor. É Deus que contempla. A mulher do fluxo de sangue não tinha condições de sair de casa. Ela já sofria 12 anos de hemorragia. Ela estava muito fraca, nem dinheiro tinha mais. Condenada à morte. Mas ela disse, Jesus está passando. E Jesus não podia ir na casa dela, porque a lei judaica, Levítico capítulo 25, diz que ninguém podia tocar, nem se aproximar, nem entrar na casa de uma mulher com fluxo, porque ela era imunda. E quem tocasse nela ficaria imundo. E se ela tocasse alguém imundo, ela disse, eu vou esconder a minha imundícia. Não vou revelar que eu sou imunda, mas se tão somente eu tocar na orla do seu vestido. Ela foi se arrastando. A multidão andando, eu creio que aquela mulher foi agachada, se arrastando. Ela procurou o melhor lugar. E quando Jesus passou, ela estendeu a mão para a orla do vestido e tocou. Outro dia eu pregava na célula e disse assim, por que ela não disse, se tão somente eu tocar no pé, se tão somente eu tocar na canela do Senhor, se tão somente eu tocar na cintura dele. Ela disse, na orla do vestido, porque na orla do vestido de um sacerdote, Jesus é sacerdote eterno, não era reconhecido pelos homens, mas era por Deus. Tu és sacerdote eterno sobre a ordem de Melquisedeque. E a orla do vestido do sacerdote ficava um bordado com nós, 613 nós tinha na orla do vestido de um sacerdote, que simboliza os 613 mandamentos do Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Quando ela tocou na orla do vestido, se eu tocar ali, que simboliza a palavra, como diz Zacarias, lá a palavra vem ser virtude. Tinha muita gente tocando em Jesus, não acontecia nada. Quando ela tocou com essa visão, ele disse, de mim saiu virtude, porque o talit que Jesus usava era um talit sacerdotal.
Ana não tinha motivo de ir ao templo. Talvez ela foi porque naquele tempo a mulher tinha que obedecer, irmã Eva. Eucana disse assim: ó, chegou o dia da gente sacrificar e vamos subir o templo. Penina, cheia de filhos, cheia de deboche, alegre, e Ana amargurada: eu não tenho um filho, eu sou mal vista, amaldiçoada pela minha geração. Mas ela subiu quebrada, não quis nem comer. Chegou lá no templo, foi orar. Você já vê, catuca a pessoa do salário, você já vê o templo como Ana? Porque às vezes a gente vem com o templo quando tudo está bem. Seu tanque está cheio, sua casa está boa, Deus está abençoando todo mundo, meus filhos estão estudando, está tudo bom, as notas estão boas, a geladeira está cheia, a conta e o recurso está chegando, eu vou para a igreja adorar, amém. É um tipo de sacrifício, mas o de Ana é o seguinte: filho não veio, está tudo ruim, nem comer eu tenho vontade, mas eu vou ao templo. Ah, coisa linda, né? Dá até uma mensagem, né? Você já foi ao templo como Ana? Aí ela chega no templo, vai orar. Ao invés de alguém ter misericórdia dela, ela é acusada de beberrã. Já pensou, mano? Por muito menos hoje o povo está pedindo a carta, pastor, saindo da igreja. A mulher arrebentada por dentro, sem filho, com opróbrio, a sua rival zombando dela, ela dobra o joelho na igreja, sacrificando no templo. Não tinha nem condição de falar, só balbuciava. O sumo sacerdote ali passa de mulher. Já pensou, irmã Lídia? A essa hora do dia tu já está cheia de mosto, cheia de vinho. Misericórdia, esse homem não é de Deus não. Esse homem é do capeta. Agora que eu vou pedir minha carta, assina aí minha carta ali que eu vou embora. Vou para outro ministério. Já pensou, irmã? Ela disse: não, meu Senhor, tua serva não está cheia de mosto. É a aflição do meu coração. Olha que paciência. Eu não estou cheio de vinho, mas eu estou aflito no meu coração diante do meu Deus. Nem contou a aflição. Aí o sacerdote, saiu o julgamento, porque o sacerdote, eu e Marco aqui, Sandra, somos falha, mano. No dia que eu, pastor Marco, o Sandra falhar, tenha misericórdia de nós. Lembre do texto de Eli. Nos explique, porque há poder em nossa vida. Ao mesmo tempo que ele errou, quando ela explicou, ele disse assim: conceda a Deus segundo o teu coração. Aleluia. Depois de um ano ela abraça o filho. Deus abriu a madre e nasceu um dos homens mais importantes de Israel, Samuel. Mas Samuel foi fruto de alguém que entrou com angústia no templo. Não venha só ao templo quando tudo vai bem, que é um tipo de louvor que Deus aceita, mas não é a mesma coisa não. Não é o verdadeiro sacrifício de louvor. Aprenda a sacrificar, aprenda a amar a Deus quando tudo não vai bem. Aleluia. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E terceiro, esteja atento à voz do Senhor, pois Ele sempre fala de várias maneiras conosco, quando quer nos levar a um propósito, amado. Ele nos fala pela palavra. Ele está falando agora com você. Ele nos fala o coração. Quantas vezes Deus nos fala o coração e a gente fecha o coração? Porque não é o que a gente quer, o eu não quer isso. Olha, Deus está me dizendo para fazer esta obra, para abraçar essa causa, para procurar o pastor, para dizer isso, mas o eu não quer. E eu vou adiando. Deus nos fala em sonho e visão. Está lá em Jó 33:14. Antes Deus fala 2 vezes, porém ninguém atenta. Versículo 15: em sonho e visão noturna, quando cai o sono sobre os homens e adormece na cama, Ele revela o seu ouvido dos homens e sela a sua instrução para desviar o homem do mau caminho. Deus fala, amado. Deus fala também, amados, de tantas maneiras, e muitas vezes nós não ouvimos porque estamos desatentos. Eli, esse mesmo sacerdote que falou a Ana, tinha entrado numa zona de conforto. Qual foi a zona de conforto de Eli? Somos sacerdote. Eu sou sacerdote velho, já cumpri, já fiz a obra de Deus. Meus filhos é filho de Belial, não obedecem à obra do Senhor, mas são meus filhos, eu não posso repreendê-los. Eles estão banalizando o sacerdócio, pegando a carne que é trazida para oferecer para o Senhor, ele bota na panela dele, não obedece nada, mas são meus filhos. Eu não posso falar muito duro com eles. E Deus disse: não é isso. O Espírito Santo tem ciúme de nós. Deus precisa ser mais importante para nós até do que os nossos filhos e esposas. Eli não entendeu isso. Eli estava passando a mão em cima do pecado dos filhos e deixando o sacrifício de Israel ser banalizado. Aí Deus já tinha falado a Eli, ele não escutou.
porque o eu de Eli não queria escutar. Aí Deus chama um menino, Samuel, ainda menino. Deus começa a dizer: Samuel, Samuel. Samuel nem conhecia a voz, corria para Eli: me chamou, Senhor, não te chamei. Ele voltava a deitar. E diz uma coisa interessante o texto, que Samuel deitava próximo à arca, significa a presença de Deus. Eli tinha um aposento longe da arca. Olha que coisa. Catuca a pessoa que está falando: você está perto da arca ou longe da arca? A arca é a presença de Deus. Aí a voz: Samuel, Samuel. Ele corria para Eli 3 vezes. Na terceira vez ele disse: ó, se te chamar de novo, conhecia, mas não vivia ali, você diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aí Samuel disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Deus disse: olha, eu vou tirar o sacerdote de Eli, vou colocar você. Os filhos de Eli vão ser mortos na guerra. Eu vou trazer tudo para o lugar, porque a igreja, o santuário, o tabernáculo mexicano é de Deus. Você sabia quem é o grande gestor desse negócio aqui? Não é pastor Marco, não. É Yeshua Hamashia Menat Seret. Pastor Marco é só um representante, mansando aqui. Então cuidado, não pense que somos nós, é Ele. Ele é o Senhor poderoso que não falha. Oh, aleluia. Ele diz: quem usa de engano não ficará na minha casa. Então é Ele mesmo que limpa, que traz, que coloca. Então não se preocupe não. Faça a obra do Senhor com entendimento. Para terminarmos, o 4º e último: aprenda a renunciar à zona de conforto por amor e obediência a Deus, porque a vontade de Deus sempre será melhor do que o nosso estado anterior. Eu vou fechar com um versículo que a igreja tem esquecido. Quem tem salário aqui, levante a mão. Quem tem salário, levante a mão. Alguns irmãos. Quem tem prolabore como eu, levante a mão. Tá vendo aí, irmã Lani? Prolabore é a remuneração do empresário, né? Tem um prolabore. E empresário tem, além do prolabore, tem a distribuição de lucros. Agora imagine, pegue isso que você ganha aí, que já dá para você ter um carro muito bom, você mora bem, multiplique por 100. É bom salário? Já pensou? Seu salário vezes 100 resolve um bocado de coisa, né? Onde é que está isso, pastor Daniel? Marcos, está até no seu livro, ó. Marcos 10, 29 e 30. E Jesus respondeu e disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado, presta atenção, casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, mulher e filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho. Aí você diz assim: ah, Jesus está falando, quando eu chegar no céu. Não, Jesus não está falando de céu aqui não. Preste atenção ao versículo. Deixou tudo isso por amor ao evangelho. Agora versículo 30, aí foi o 29. Que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo. É forte ou não é? Deus está dizendo que se você amar a Deus, fazer a obra de Deus e renunciar ao que Deus quiser que você renuncie, você vai receber 100 vezes mais do que você tem aqui. Agora o versículo completa: e no porvir a vida eterna. Então veja que a vida eterna está fora aí. A vida eterna está fora. Ele está falando de 100 vezes mais aqui. Amém. Toma posse aí, amado. É tremendo. Amado, você sabe por que a gente muitas vezes não recebe a bênção? Porque a palavra é tão forte, a gente diz: isso aqui é brincadeira de Deus. Não está dizendo isso não. Mas está, amado. Está dizendo sim. A gente precisa crer. Então, amado, corre, pega a tua célula, vai fazer a obra de Deus. Corre. Hoje você ouviu essa mensagem de noite do teu culto, sabe o que tu faz? Antes de chegar ao final do resultado da eleição, entra no teu quarto, fez tua aposta: Senhor, tu usou o teu servo para falar essa mensagem de Josué, agora eu quero ver que esse negócio é verdade mesmo. Deus, eu quero que o Senhor me renove, eu quero que o Senhor me coloque na posição, me dá dons de curar, me dá dons de maravilha, porque eu quero ver o paralítico entrar na igreja e ser curado, eu quero ver o surdo ouvir, o cego enxergar, eu quero ver, Senhor, o endemoniado cair diante da tua presença. Eu quero ser assim.